Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? É Ele, é a Ele, é para Ele, é por Ele, é tudo por causa dEle. Você só está aqui essa noite porque Ele disse, hoje ela não me escapa. Hoje eu pego ela, hoje eu levo ela, hoje ela não vai me escapar. E você está aqui porque o Senhor preparou essa noite para você, amém? Eu louvo a Deus porque o Projeto Isabel tem sido uma noite de tanta transformação. Quem vem acompanhando o Projeto Isabel sabe que tem alguma coisa acontecendo. Porque a cada quinzena do Projeto Isabel, Deus faz algo novo, é impressionante. É impressionante, Ele vai marcando, sabe, Gi? Ele vai marcando assim, ó, hoje é você, você, você. E eu amo esse Deus, porque a gente cria um monte de expectativa e na hora Ele faz tudo diferente. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de passar nem pelo mesmo lugar todos os dias. Eu gosto de mudar o caminho, eu gosto de comer num lugar. Às vezes o Paulo até briga comigo porque eu peço um negócio lá tão lindo, na hora de comer não era tudo isso. Aí ele faz, tá vendo? Se você fosse no básico, não tinha se decepcionado. Mas eu gosto de provar coisas novas. Então Deus, eu me alegro com Deus, porque eu chego assim achando que eu já sei o negócio. Mas não é mesmo. Ele vai surpreender você essa noite, amém? E eu queria já começar pedindo que o Senhor chegasse aí no teu coração. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de transformação de mente, a gente está dizendo que vai abandonar um monte de coisa. Ai, meu pai, que isso? Jesus está repreendido, o inimigo já está querendo atrapalhar o culto. Sai daí. O que acontece? Deus tem algo para você hoje. Aí Ele chega com uma coordenada para a sua vida nova, uma coordenada nova para você. Aí você fica confrontando ela com o que era velho. E aí você vê que dá para dar um jeitinho. E aí você mistura o que é velho com o que é novo e segue a caminhada. Mas não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente deixe o velho. Porque quando Ele quer colocar o novo, Ele coloca tudo novo. Mas é tudo novo. É tudo novo. Amém? Então comece abrindo a sua Bíblia. Por favor, queria que projetasse também. Romanos 12:2. Uma palavra tão conhecida. Mas ela é tão conhecida que sabe o que acontece quando é muito conhecida? Passa despercebido. Não. A gente hoje vai, mastigar essa palavra, porque ela é poderosa e é por isso que você está aqui, por causa dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Eu quero orar agora, quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu peço que a Tua palavra nessa noite, ela caia nessa terra fértil. Ela caia, Senhor, nesse lugar que precisa virar essa chave. Que precisa dessa transformação de mente. Que precisa dessa mudança. Pai, Tu tens um padrão para as Tuas filhas. Tu tens um sonho para as Tuas filhas. Tu planejaste algo para elas e cada uma delas tem um propósito, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor guarde o nosso coração. Nos faça, Senhor, deixar todas as bagagens para trás e receber o Teu novo, o Teu toque, em nome de Jesus. Amém? Meninas, quando a gente lê Romanos 12:2, é uma alegria no coração, porque há uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós. Não é bom saber disso? Existe um lugar seguro para a gente, onde a gente pode estar, confiar, deixar Deus fazer. E aí Ele faz uma obra linda, mas algo me preocupa nessa passagem. Se existe algo bom, um caminho bom e uma forma perfeita de pensar, ou de deixar a nossa mente agir, significa que também existe um caminho errado.
existe uma forma errada de fazer as coisas. Deus aponta para o que é bom, agradável e perfeito. Mas se Ele aponta esse caminho, é porque existe um outro que nos deixa longe da bondade, da amabilidade, da perfeição de Deus. Então a gente precisa entender que Deus nos dá uma fórmula. Ele nos dá uma coordenada. E aí, eu não quero deixar dúvida no seu coração. Sendo assim, você precisa saber de que forma deve ser esse pensamento. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8. Como será que Deus deseja que seja o nosso pensamento? A gente já sabe que se pensar certo, vai ter Deus dando direção. Ótimo, isso é uma bênção. Mas, como deve ser o nosso pensamento? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não precisa tirar, pode deixar essa passagem. Olha só que poderoso. Você não só sabe que existe uma forma de conduzir os seus pensamentos, mas existe também os assuntos que devem permear a nossa mente. Tudo que for verdadeiro. Então eu posso concluir que a mentira, ela não pode estar no meu coração. Ela não pode fazer parte dos meus pensamentos. Tudo que for nobre, então tudo que for raso, baixo, abaixo da nobreza, não deve permear o meu coração. Tudo que for correto, então o que é errado, não deve permear o meu e o seu coração. Tudo que for puro, sujeira, impureza, não deve estar permeando a nossa mente. Tudo que é de boa fama, então o que não for de boa fama, não deve passar nem na calçada do nosso pensamento. Enfim, tudo que for excelente, se houver excelência no seu pensamento, se houver dignidade de louvor no seu pensamento, então você pode pensar. Pensa sobre isso. É a tua bênção? Pensa sobre isso. É a cura? Pensa sobre isso. É a tua vitória? Pensa sobre isso. É o teu filho convertido? Pensa sobre isso. É a libertação da tua casa? Pense sobre isso. É o amor do Senhor invadindo o teu lar? Pensa sobre isso. É a paz, é a alegria, a justiça? Pensa sobre isso. Pode pensar. Se não for isso, não vem de Deus. Então, às vezes, a gente fica confuso. Ai, mas e isso aqui é de Deus ou não é de Deus? Não é não, minha amiga. Se é destruição, se é para matar, roubar e destruir, só tem um endereço. Veio das trevas. Repreenda, não aceite e use a palavra para combater todo esse pensamento. Amém? A palavra do Senhor fala que existe uma frase que se repete 365 vezes, ou até alguns dizem que é 366 vezes. Alguém sabe? Não tenha medo. Em outras versões diz, não temas. O medo, eu queria falar sobre ele. O medo é algo que nos paralisa, não é verdade? Quando a gente sente medo, puxa, a gente esquece até que é crente às vezes. Dá uma vontade de sair correndo, não é assim? Mas o medo é algo que é uma constatação. O ser humano tem medo. Nós fomos criados com esse toquezinho aí especial, que é uma defesa no nosso organismo. Fisiologicamente, nós precisamos ter medo. Você imagine uma cena comigo. Você está passando na rua
E aí você olha para o seu lado e vê um portão aberto e um pitbull lá no fundo. Imediatamente o seu sistema nervoso será acionado. Só tem duas coisas que dá para fazer. Ou corre. Quem disse corre? Tu corre, Kate? Ou corre, ou fica e luta. Isso é sistema nervoso, isso é fisiológico. Hormônios são liberados, um monte de coisa acontece no corpo. Há sangue para todos os lados, sai sangue de um lugar, vai sangue para o outro, para poder você, correr. E o seu corpo se prepara para reagir. Ou você corre ou você luta. Quem faz isso? Uma estrutura cerebral chamada amígdalas. Mas não é aquela da garganta não, ela fica lá no cérebro. E o que é que acontece? Você reage. Então, o medo é uma reação de defesa. Ele é bom. Você já pensou se não tivesse a reação de correr? Ele é importante, faz parte do organismo. Mas existe um medo que paralisa. Existe um medo que ele distorce a verdade. Existe um medo que distorce até a circunstância. Você olha, ela nem é tão grande, mas o medo faz ela ficar gigante. E aí você já desiste só de olhar, porque entre você e a solução, que é Cristo, existe algo que você tornou ainda maior, que é o medo. E o medo é uma dessas coisas que a gente precisa ter cuidado. Porque o medo, muitas vezes, funciona na nossa vida como uma mentira. E a gente acabou de ver que a gente só deve pensar no que é verdadeiro. O medo funciona como uma mentira no nosso coração e ele distorce toda a realidade. E tudo que você pode fazer é desistir. Parece que essa é a única solução para quem está com muito medo. Por isso que a palavra, ela nos dá um respaldo lindo, diário, de todos os dias, nós termos o não temas. Não tenha medo. Por que será que o Senhor nos dá essa lembrança diária de não ter medo? Abra sua Bíblia em Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. Eu queria que você percebesse comigo a progressão desse versículo. A progressão desse versículo. Vem cá, pastora Nirley. Isaías 41, 10. Está bonita, hein? Maravilhosa. Sensacional. Seguinte. Preste atenção na progressão dessa palavra. Nunca mais você vai esquecer disso. Quem conhece Isaías 41, 10? Já leram? Amém. Glória a Deus. Diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Isso é uma verdade. É uma verdade para a sua vida. Agora preste atenção. É como se Deus dissesse assim, não temas, minha filha. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. E aí ele começa a se aproximar. Você consegue visualizar isso? Não temas. Ei, não temas. Bruna, não temas. Andresa, não temas. Não temas, Gi. Mas aí ele começa a dizer, Anirley, não temas. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. Ele vai se aproximando do seu coração. E eu segurarei na tua mão. Aleluia. Você está entendendo?
Ele vai se aproximando do nosso coração. Ele vai se aproximando de nós. Ele vai dizendo: olha, não temas, não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Ele vai dando passos na sua direção. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei na sua mão, com a minha mão direita e vitoriosa. E aí ele entra em você, e ele garante, porque não é mais sobre você, não é mais você, já é ele conduzindo a tua vida. Aleluia! Oh glória! Tantos homens e mulheres de Deus tiveram medo na palavra. Mas eu gostaria de falar agora sobre um medo que eu carreguei por muito tempo. Por muito tempo eu carreguei um medo que eu não sabia que eu carregava. Olha que perigo. É um perigo muito grande. Porque você às vezes carrega bagagens que você nem sabe que carrega. Por isso que o salmista disse assim: sonda se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia pelo caminho eterno, porque nem nós sabemos muitas vezes identificar que carregamos mentiras, enganos, e isso pode levar você a muitos problemas. E eu quero contar uma história muito pessoal sobre a minha vida. Quando eu tinha 6 aninhos, pequenininha, mais nova que meu filho, eu descobri que eu era filha adotiva. Quem me contou? Meu pai. Com muito amor, eu fiz uma pergunta e ele me conduziu a essa verdade. O meu pai e a minha mãe. E eles me contaram sobre a adoção. Mas não foi uma adoção qualquer, foi uma situação delicada. A minha mãe biológica, ela faleceu no meu parto. E ele me contou aquilo na minha linguagem, para a minha idade, e aquilo ficou registrado. Logo ele entendeu que era muito para mim. Então foi um assunto que ficou guardado. Foi algo que ficou lá numa caixinha guardada, e a vida seguiu. E o que acontece é que a vida passou. Eu sempre fui muito amada pelos meus irmãos, pela minha irmã que hoje está aqui presente. Eu sempre fui muito amada pelos meus pais. E nada mudou. Então, para mim, foi fácil guardar num lugar e não mexer mais nisso. Na adolescência, às vezes eu fugia desse assunto. Porque a gente não quer ouvir muito sobre coisas que incomodam. E aí o meu pai sempre respeitou e ele sempre guardou essa informação. Então eu sabia, mas eu não mexia. Eu deixava isso guardado. O tempo passou, veio a juventude, veio o casamento. Com 30 anos eu já casada, muito feliz. Eu olhei para casa, eu achei a casa muito silenciosa. E aí eu pensei, bem que podia ter uma criança aqui correndo na sala para o quarto, do quarto para a sala. 1 ano depois, eu estava grávida do Pedro. Feliz da vida. O Pedro foi muito sonhado, muito planejado, muito amado. E na gravidez do Pedro, começaram os problemas. Um belo dia, aos 6 meses de gestação, eu estava dormindo e eu acordei. Eu dei um pulo da cama, eu olhei para o teto e eu vi o teto descer sobre mim. Nada disso estava acontecendo, mas era a sensação que eu tinha. Eu levantei rapidamente, sem acordar o maridão, e eu fui para a varanda. Eu sabia que aquilo não era normal, não era comum, e eu fiquei tendo aquela sensação muito desagradável, não estava entendendo nada. Respirei fundo, bebi uma água, passou e eu fiquei, bem caladinha, não contei para ninguém, não disse nada para ninguém. E aquilo se repetiu algumas vezes. E foi muito difícil, porque teve um momento que eu pensei até que eu estava ficando maluca.
Você imagine você acordar de madrugada, você abrir os olhos e ter a sensação de que as paredes vão te fechar, que o teto vai descer sobre você, que você vai morrer ali sufocada. E detalhe, eu estava com um bebezão, né? Então aquilo foi angustiante. Passou. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo. E eu disse, não, tem alguma coisa muito errada. Nessa época eu não morava perto da família, então eu não queria levar nenhuma preocupação para minha irmã, para minha mãe. E eu ficava pensando, Senhor, o que está acontecendo comigo? Tem algo muito errado. E aí Deus me lembrou de alguém. Me lembrou de uma amiga crente, uma bênção, psicóloga. E eu procurei ela. E eu contei para ela o que estava acontecendo. E ela começou a mexer. Ai, psicólogo é brincadeira, hein? Brincadeira. Foi mexer na minha caixinha que eu tinha guardado desde os 6 anos de idade. E ela mexeu e ela só sossegou quando ela abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, estava lá o medo. Eu já estava com 6 meses de gestação. O medo estava tomando conta de mim, porque o meu medo, a minha insegurança, era que se repetisse a história. Eu não sabia. Eu não tinha noção de que aquilo estava acontecendo aqui dentro. Mas estava. E eu comecei a dizer, Senhor, vem sobre mim, o que é isso? E aquilo vai ficando grande. Vai crescendo, parece que com a barriga. Quanto mais crescia, mais o medo tomava conta de mim e eu apavorada. E um dia, ela disse a mim assim, ó. Você precisa trocar essa mentira por uma verdade. Mentira? Como que ela podia dizer que era uma mentira se era fato real? Não era mentira a história, mas era mentira eu acreditar que aquilo iria se prolongar. Eu não conseguia fazer isso porque eu estava no meio do furacão. Eu nem sabia como fazer aquilo. Mas ela me atendia muito perto da minha casa, no consultório. E um belo dia eu saí de casa e eu fui caminhando até o consultório. E quando eu cheguei na esquina, eu vi um tigre. Eu tive uma visão de um tigre enorme, lindo, gigante. Mas ele estava tão calmo. E eu continuei andando. Eu não via mais pessoas. Eu não via mais carro. Eu passei por tudo isso. Eu passei por loja comercial. Eu não lembro de nada disso, mas eu lembro do tigre. E quando eu me aproximei na esquina, eu passei por ele. E eu olhei para ele. E eu vi uma tranquilidade nos olhos daquele animal. Eu disse, Senhor, o que é isso? E eu cheguei no consultório e eu contei para ela, você não vai acreditar. Eu acho que você vai pensar que eu estou maluca. Além da minha história, eu vou contar para você um negócio que eu acabei de ver. E aí ela disse, pode falar. E quando eu contei para ela, ela teve o discernimento de que aquela visão era eu mesma. Eu quero abrir um parêntese para você. Quando você precisar de um conselho, quando você precisar de ajuda, quando você precisar de suporte, não procure em qualquer lugar. Não procure com qualquer pessoa. Ore ao Senhor, porque Deus vai colocar no teu caminho a pessoa certa que vai ter isso aqui para compartilhar com você. É o melhor conselho que alguém pode ter. Se o teu amigo, se a tua amiga não te conduz para esse lugar, procure outra pessoa. Aquela mulher me apontou um caminho aonde eu precisava trocar a mentira pela verdade. Mas eu não sabia fazer aquilo. E no momento que eu mais precisei, Deus usou a vida dela para me dizer, esse tigre é você. Eu? O que eu tenho a ver com esse tigre? E ela, com muita sabedoria, ela disse, ele é a força, porque é assim que Deus te vê. Deus te vê forte. Deus te vê grande. Deus te vê tranquila.
exatamente como você descreve a visão. Essa visão é você. Quando ela falou isso, aquilo encaixou perfeitamente no meu coração. Eu saí do consultório sabendo como Deus me via. Você sabe como Deus te vê? Você sabe como Deus te vê? Porque quando você se vê pequenininha, improvável, muito sensível, muito fraquinha, muito impossibilitada, eu preciso lhe dizer que não é isso que deve permear o seu pensamento. Não é isso que Deus te vê, não é desse jeito que Deus te vê. Naquele dia, eu saí do consultório e parecia que alguém tinha arrancado do meu coração aquele medo. Eu saí tão forte, eu saí pronta, eu saí plena, eu saí incrível daquele lugar. Parecia que nunca tinha tido aquele sintoma. Ela me falou que eu estava com sinais de fobia. Pelo fato de ter carregado por tanto tempo, a fragilidade da gestação fez com que tudo viesse com muita força, com um tamanho muito grande, e eu não dei conta. E quando a gente não dá conta, Jesus dá conta. Quando a gente não dá conta, Ele dá conta. E Ele viu. Eu saí do consultório, parecia que eu tinha tomado uma medicação, alguma coisa, uma dose de alguma coisa, porque eu estava simplesmente plena. E aí eu quero contar para você o quão grave era a minha situação. Tá aí o Paulo que não me deixa mentir. Quando acontecia o episódio, quando o momento da fobia vinha, eu tinha tanto medo que certa vez eu abri a porta do carro em movimento para descer do carro, porque a sensação que eu tinha era que o carro ia fechar em mim. Outra vez eu fui trabalhar no hospital, eu trabalhava no Hospital Geral de Sergipe, e quando eu cheguei na porta eu disse: eu não vou entrar. Era meu dia de plantão e eu disse: eu não vou entrar. Eu não entro. Eu comecei a chorar na porta do hospital. Não vou entrar. Por que você não vai entrar? Ele perguntava. Eu dizia: porque não tem janela. E realmente não dava para ver as janelas daquele lugar. Tinha dentro. Quem estava dentro via, mas quem estava fora não via. Parecia um presídio. E eu disse: eu não vou entrar nesse lugar. E naquele momento uma médica que dava plantão comigo passou. E ela perguntou: o que está acontecendo? Eu com a barriga enorme. Eu disse a ela: eu não consigo entrar. Ela disse: volta para o teu médico e vai para casa, você não vai entrar hoje. E eu voltei. Naquele dia eu não trabalhei, porque eu fiquei apavorada de olhar para aquele prédio e não ver as janelas daquele prédio. O medo havia me dominado. O medo havia me paralisado. Eu não conseguia mais exercer as minhas funções. Tamanho foi o medo e as consequências desse medo. E aí eu pensei: eu estou ficando louca, eu estou ficando maluca. O Senhor precisa me libertar disso. O que está acontecendo comigo? Se alguém me perguntasse naquele momento, eu não saberia dizer nem o que eu sentia, porque era muito complexo e eu não sabia explicar. Mas Deus me libertou. Ele chegou, Ele foi chegando. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E quando eu menos esperei, Ele estava aqui dentro. Ele estava aqui dentro me dando a força que eu precisava, me sustentando e mudando a minha vida. E eu pergunto a você nessa noite: qual é o teu medo? Qual é o seu medo? Porque todo medo ele tem um nome. É o medo da solidão? É o medo de perder alguém? É o medo de não dar certo? O medo ele é tão terrível que tem gente hoje que tem medo de ser feliz.
Tem gente hoje que tem medo de desenvolver. Tem medo de chegar no lugar que Deus preparou. O medo, ele pode paralisar a sua vida. E é por isso que nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu quero perguntar a você, qual é o seu medo? Eu tinha medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer no meu parto, mas eu não sabia. Eu só descobri quando eu me deparei com a situação. E às vezes, o inimigo ele é tão astuto que ele espera o momento certo para provocar o medo. Ele espera pacientemente para o momento do medo acontecer. Então você precisa declarar verdades. A tua mente precisa pensar nas verdades da palavra de Deus. O teu entendimento precisa ser sobre tudo aquilo que é bom, sobre tudo aquilo que é puro, sobre tudo aquilo que é santo. Os teus pensamentos precisam rodear aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Fora disso, é uma grande armadilha. Quando a gente começa a falar sobre o medo que tem, a gente começa a trazer à luz. E tudo que a gente traz à luz tem como resposta a cura. Não guarde numa caixinha. Não ache que ninguém está vendo. Não ache que não precisa mexer nisso. Não, isso já está guardado. Porque esse é o tipo de situação que a gente finge que não vê. E lá na frente a gente pode tropeçar.